Há uma certa confusão na cabeça das pessoas quando elas se predispõem a ir em busca de uma vida plena. Em geral, as pessoas, quando perguntam o que é a vida ou como viver, nesse momento elas estão num instante de frustração existencial, de dor existencial. Elas estão vivendo um momento de problema na vida delas. E elas querem uma resposta para essa pergunta já com base em ideias que elas fazem, que elas têm, do que a vida representa e de como realizar uma vida livre de problemas, livre de dificuldades, livre de aflições. Aqui nós estamos abordando com você a beleza, a profundidade, a riqueza de uma vida plena. No entanto, não é uma vida plena que nos aproximamos dela dentro desse modelo já conhecido de religião organizada, como nos é proposto aí fora. Aqui eu me refiro a uma vida plena, onde podemos tomar ciência de uma realidade que está fora de tudo aquilo que o pensamento idealiza. Então não se trata de uma proposta resolvida dentro de um modelo, através de dogmas, de rituais, de cerimônias, de crenças, de doutrinas, de cunho religioso. Nós precisamos sim de uma vida profundamente religiosa, mas não uma vida de prática de religião organizada. Uma vida religiosa, no sentido real, é uma vida de profunda comunhão com a realidade, comunhão com Deus. Uma outra coisa aqui, com relação a essa vida plena, ela não é a vida plena no estoicismo. Veja, esse é um outro caminho. As pessoas estão em busca de uma vida plena segundo uma filosofia, segundo um modelo de pensamento filosófico. Então, não nos basta confiar que, uma vez aprendendo a gerenciar, a coordenar, a anular pensamentos aflitivos, conflituosos, teremos uma vida plena. A verdade de uma vida plena é a vida. A simples vida como ela é, quando não há contradição, quando não há uma separação entre o que a vida é e aquilo que eu sou. Vamos compreender isso. Enquanto houver a ideia daquilo que eu sou e a vida, haverá conflito, haverá problemas, haverá a ausência de uma aproximação real do fim da desordem psicológica, do fim deste sofrimento psíquico, do fim desta condição, que é a condição de uma vida centrada no eu, no ego e, portanto, no sofrimento. Aqui nós estamos investigando com você diversos assuntos ligados a essa questão da vida. A compreensão da beleza e do significado dela. Só podemos ter uma aproximação disso quando primeiro estudamos todo esse processo em nós, naturalmente de pensamentos.
mas também de sentimentos e de emoções. Não se trata de aprender a lidar com os pensamentos, como o pensamento idealiza. Reparem isso. Como lidar com pensamentos. Temos trabalhado isso aqui com você. É uma questão comum. Mas a ideia é alguém na experiência do pensamento, sendo o pensador para lidar com os pensamentos. Não se trata disso. Aqui se trata de ter uma aproximação do pensamento e de todo o movimento desta consciência que representa essa mente. Assim, o primeiro ponto aqui é que nós temos que descobrir o que é a liberdade. A liberdade desse movimento. Nós estamos presos dentro desse movimento, que é o movimento da mente, que é o movimento do pensamento. Então percebam uma coisa, o pensamento em nós é uma reação que vem do passado. Não há nenhum pensamento presente que não esteja surgindo, tendo por base, por princípio, um movimento que vem da memória. Porque pensamento é memória. Pensamento é reconhecimento nesse instante que tem por base esse reconhecimento, esse conhecimento, o passado. Assim, o primeiro ponto aqui é descobrirmos o que é a liberdade. A liberdade de não estar escravizado a esse movimento, que é o movimento do pensamento, que é o movimento do passado. Essa consciência, como nós conhecemos, é uma consciência escrava do tempo, que é pensamento, que é o passado. Portanto, todo o nosso funcionamento de consciência humana não é livre. Nós estamos sempre reagindo ao momento presente com base no passado. Essa consciência em nós, ela está escrava, portanto, do tempo. Assim, a primeira coisa aqui é termos uma aproximação da liberdade, desta liberdade psicológica. Então, eu quero enfatizar um pouco mais isso. Não se trata de falarmos da ideia, da ideologia, do conceito de uma vida plena no estoicismo ou na religião organizada. Aqui se trata de uma vida real. E essa vida real é a vida livre de todo esse modelo que o próprio pensamento estabelece. Então, o que nós temos dentro de um sistema ideológico, filosófico ou dogmático religioso é um sistema construído pelo pensamento. Notem isso. Estabelecido pelo pensamento. Então, lançamos isso como um projeto. É bem interessante isso. A verdade do seu ser se revela quando há uma compreensão do que o autoconhecimento representa. Mas isso não é um projeto. As pessoas se envolvem em projetos ideológicos.
Então, elas chamam isso o projeto do autoconhecimento. O autoconhecimento e o projeto de vida. Notem o que estamos abordando aqui com você. A verdade sobre o autoconhecimento é a constatação daquilo que está presente nesse instante, como sendo esse elemento, como sendo essa estrutura de condicionamento, de prisão psicológica, em que nós, nesse sentido do eu, nos encontramos. A compreensão disso é autoconhecimento. O ponto é que isso é possível agora e não amanhã. A verdade é que é constatável nesse instante e não depois. Temos que eliminar o tempo como esse fator primordial para esta mudança, para esta realização, para esta constatação. Estamos juntos? O ser humano, ele vive sua vida com problemas. Nós temos, por exemplo, a questão da ansiedade social. Veja, é um quadro comum. As pessoas vivem nesta condição. Há um temor, há um medo presente no ser humano. E temos dado nome a esse medo, a esse temor de ansiedade social. Veja, esse é um exemplo de problemas que temos na vida. Assim, a ausência de uma vida real, a ausência de uma vida íntegra, com esse senso de totalidade, que sim, poderíamos chamar de uma vida plena. Um dos sinais é a presença desse quadro, ansiedade social. Esse medo que a pessoa tem de se relacionar, a ideia que ela tem, o medo que ela carrega, do que pensam dela, do que falam sobre ela. Então, a condição do ser humano na vida, sem a compreensão da verdade sobre si mesmo, é medo. Perguntas do tipo: como me livrar de pensamentos intrusivos? A psicológica condição de prisão em que nos encontramos, nesta consciência que é a consciência do eu, que é a consciência egóica, nos faz viver em quadros internos, psicológicos, de sofrimento. Assim, nós temos esse pensamento intrusivo. Reparem como é interessante investigarmos isso. Nós acreditamos que nós temos pensamentos que não são intrusos, que somos pensamentos que nós escolhemos, que nós resolvemos, que nós decidimos ter. Aqui a crença é que somos o pensador. E sendo o pensador, nós produzimos pensamentos. Não percebemos uma coisa básica. Nunca nos mostraram isso com clareza. Que toda a nossa resposta, com base no pensamento, ou no sentimento, ou na emoção, ou no modo de perceber a experiência, é o resultado de uma forma, de um formato, de um programa
de um condicionamento. Toda a nossa resposta, ela é uma resposta que nasce de um aprendizado, de um conhecimento, de uma experiência prévia. Você não fabrica pensamentos. Você responde a partir dos pensamentos que já se encontram aí. Então, você não constrói pensamentos. Eles se apresentam, eles surgem. Aqui entramos num detalhe importante. Eles surgem, eles aparecem em resposta a uma reação que vem da memória, dentro de um estímulo, dentro de um gatilho, do que acontece nesse momento. Se você é solicitado para dar resposta a alguma coisa, essa solicitação é o gatilho. E essa resposta, ela surge de uma forma automática, como uma reação para esse estímulo, para esse gatilho. É simples vermos isso. Qual é o seu nome? Vamos, qual é o seu nome? Veja, esse é o gatilho, esse é o estímulo. Então você me traz a resposta, e essa resposta é uma reação do cérebro à pergunta, ao estímulo, ao gatilho. Isso é automático. Eu pergunto o seu endereço e há todo um processo cerebral de busca desse endereço. Repare, não tem você na busca, na procura do endereço. É o cérebro em operação. Ele recebeu um estímulo. Ele recebeu um gatilho. E agora está na procura do endereço. Então, a memória é uma reação do cérebro a um gatilho, a um estímulo. Não tem você presente. A ideia de alguém presente é uma crença. É só mais um pensamento entre os inúmeros pensamentos que surgem, que aparecem aí dentro de você. Também, todos eles, sem exceção, com base em um gatilho, em um estímulo. Seja esse estímulo interno ou externo. É assim que a mente em nós funciona. É assim que o pensamento em você funciona. Perceba isso. Olhe, investigue isso. Olhe para si mesmo e irá perceber. Quando você escuta um som, quando você vê algo, há nesse momento uma estimulação. Então, de uma forma psicofísica, essa mecânica desse organismo biológico, desse organismo, é estimulado. Então vem a resposta como uma reação automática. Veja, estamos diante de um processo puramente mecânico. Um detalhe a respeito do pensamento que precisa ser compreendido, e nós temos reiterado isso aqui inúmeras vezes para você, é que o pensamento ele se move no tempo. O tempo e o pensamento é um só movimento. O seu nome requer um tempo muito pequeno para a resposta, mas o nome do seu avô requer uma resposta que demora um pouco mais. Algumas lembranças,
Algumas memórias, recordações são frequentes, recentes, porque estão sempre nesse momento surgindo. Então, a frequência da resposta reativa do cérebro faz com que essa resposta seja mais rápida. Alguns assuntos em você são conhecimentos guardados e que requer um pouco mais de tempo para aparecer. Quando são solicitados por esses estímulos, por esses gatilhos. Está claro isso? É assim que nós funcionamos. Agora, voltando à questão dos pensamentos intrusivos. Todos esses pensamentos fazem parte desse acervo de memória. Você chama de intrusivos porque eles não foram solicitados. Repare, não foram solicitados conscientemente. Mas todo o processo em nós, nessa assim chamada consciência, como nós conhecemos, é algo muito caótico. Nós não temos a mínima ciência de quando o conhecimento, a memória, o pensamento é solicitado. Então não importa se são pensamentos intrusivos, como nós chamamos, ou se são pensamentos normais, pensamentos, todos eles fazem parte desse acervo. Nós precisamos nos livrar desse modelo de pensamento, porque é algo disfuncional que produz sofrimento, que produz problemas. Na realidade, eles são os problemas. A presença desses pensamentos é a presença desse pensador. Repare, não existe qualquer separação entre pensamento e pensador. Então não se trata de um pensador produzindo pensamentos. São os pensamentos que surgem. Depois surge a ideia de alguém que quer controlar os pensamentos, que quer se livrar dos pensamentos. Quando são pensamentos prazerosos que surgem, eles só aparecem. Esse pensador, que é o eu, esse mim, esse ego, ele quer sustentar. Quando é doloroso, ele quer se livrar. Então, repare, psicologicamente, nesta assim chamada consciência, nós estamos escravos do pensamento. Podemos nos livrar disso? Podemos pôr fim a essa condição de pensamento? Eu tenho chamado esse modelo de pensamento o pensamento psicológico. Então, é uma forma disfuncional em todos nós dessa atuação, dessa operação do pensamento. Aqui, nesse trabalho, estamos lhe mostrando o fim desta condição psicológica. Isso é o fim desta separação, dessa ideia de alguém presente na experiência, no caso do pensamento, do sentimento, da emoção, porque tudo isso se processa nesse formato. Reação, resposta de reação, com base no estímulo ou no gatilho. Então, repare, temos que investigar tudo isso, tomar ciência disso, se processando dentro de cada um de nós. Assim ocorre a liberação, a libertação desta condição. Isso é o resultado da verdade do autoconhecimento. Por isso, nosso trabalho juntos está em ter a compreensão da importância do autoconhecimento. Então, notem, esta é a visão da vida, sem o sentido do eu, do ego. Então, Advaita, repare, Advaita
é uma palavra em sânscrito que significa a não dualidade, a não separação. Essa não separação, essa não dualidade é aquilo que está presente nesse instante, quando esse pensador não está. Quando esse que vê tudo separado dele, portanto, em dualidade, não está mais presente. Então não se trata de como me livrar de pensamentos intrusivos. Se trata de como compreender a verdade da liberação do pensador. Repare, o fim desse pensador é o fim dos pensamentos. E aqui eu me refiro a essa qualidade de pensamento que vem do passado e reage de uma forma automática, de uma forma reativa, completamente inconsciente. A presença desta realidade de ser, veja, aqui já me refiro à real consciência. Ela é livre. Ela não está nesta condição de prisão psicológica. Ela não está nesse modelo reativo com base na memória de uma forma inconsciente. A realidade do seu ser é consciência, é felicidade. Isso é liberdade. Então, aqui, quando colocamos para você a beleza, a singularidade, a riqueza de uma vida completa, íntegra, plena, estamos falando desta vida livre do ego, livre do eu. Isso é o fim desse padrão de tempo em cima do qual esse modelo do pensamento está funcionando. Então, nós eliminamos esse tempo psicológico, esse tempo reativo da memória, que ocorre de uma forma totalmente inconsciente, dentro desse modelo de consciência egóica, dentro dessa prisão. Nós estamos explorando isso aqui com você, dentro desse canal. Nós estamos investigando isso com você também em encontros online, encontros presenciais e retiros. Então eu quero deixar aqui com você um convite. Nós estamos aprofundando isso, trabalhando isso com você, tomando ciência desta realização da verdade, que é a realização de Deus. Alguns chamam isso de o despertar espiritual, ou o despertar da consciência, ou iluminação espiritual. É a realização desse ser, desta verdade divina que trazemos. Assim, nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, trabalhando isso com você, aprofundando isso, tomando ciência desta realidade daquilo que somos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Nós temos encontros também presenciais e também retiros. Além desses vídeos aqui, nós temos também vídeos em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você dá uma olhadinha lá. Então, esse é o nosso trabalho. Se isso é algo que faz sentido para você, entra aqui no grupo, já participa, se aproxime desses encontros para esta realização nesta vida. Ok? Aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Tudo isso era um conjunto de imagens, de memórias, de lembranças, de
quadros surgindo ali no assim chamado sonho, é exatamente o que está acontecendo agora aqui no estado de vigília. Esse seu mundo está só dentro da sua imaginação,